Hoje nós vamos conversar sobre este livrinho maravilhoso que é O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Ele foi publicado em 1952 e foi a partir desse livro que Ernest Hemingway entrou como ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. E essa novela, ela tem em torno de 124 páginas, precisamente em relação, pelo menos, a essa edição, que é da Bertrand Brasil. Então, 124 páginas na qual você aprende com Santiago, entende melhor o que é a vida, como lidar com ela, as coisas que você tem que ter resiliência e persistência. Esse livro aqui parece que você não vai dar nada para ele, mas que absurdo que é este livro em relação à estrondosa literatura que tem aqui dentro. Santiago nos faz adentrar em seu entendimento e saber bem o que um homem deve fazer, ou que pelo menos deveria com ele aprender, não é mesmo? Eu demorei em torno de 2 dias para fazer a leitura, mas assim, num fôlego só você já consegue fazer essa leitura. Porém, talvez você não consiga de imediato conseguir terminar, porque ela é de tamanha obra-prima de ensinamento. O que Santiago faz aqui com seu amigo Manolin é de um grande primor, esta obra de Ernest Hemingway, na qual eu tenho que confessar que eu deixei por muito tempo para iniciar a leitura. Mas eu tenho que confessar outra coisa também, porque histórias de mar nunca foi muito bem a minha praia. Né? Assim como acredito de Moby Dick também, é outra leitura que a partir deste livro eu me interessei muito a continuar a ler obras desse tipo. Então vamos ver em relação ao que nós podemos compreender e aprender a partir deste livrinho aqui de Ernest Hemingway. Esta obra fez com que Ernest Hemingway entrasse em 1954 como ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Antes mesmo, né, essa é uma obra que ele ainda publicou enquanto estava vivo, pois em 1961 o próprio autor ele se suicidou, né, infelizmente, mas deixou para nós esta novelinha aqui maravilhosa. Ernest Hemingway tem outros livros publicados também, como, por exemplo, Por Quem os Sinos Dobram, Jardim do Éden, Paris é uma Festa. Essa é uma das suas obras, né, nas quais a gente consegue ainda ter acesso aí, inclusive na Amazon. Hemingway, ele é preciso, conciso e objetivo naquilo que ele quer fazer em relação à sua própria escrita, sem muita demagogia ou até mesmo sendo prolixo em relação a isso. Ele não é prolixo. Então, assim, O Velho e o Mar te leva a partir da história de Santiago com seu amigo Manolin, um garoto que está sempre acompanhando este velho em qualquer lugar que ele vai, em todos os lugares, até porque Manolin é um pupilo de Santiago e Santiago o aprecia muito, ensina tudo sobre pescaria para este menino, para este garoto. Santiago é um velho que já fazia em torno de 84 dias que não apanhava nenhum peixe. E as pessoas que estavam ao redor daquele povoado na qual eles viviam sempre fazia com que Santiago fosse motivo de chacota por não conseguir ter apanhado nenhum peixe durante esses dias. Mas veja bem, Santiago
é um homem velho e experiente. Como ficou tantos dias sem conseguir nem pegar nenhum peixe? Veja bem, parece estranho porque Santiago é um homem velho e aparentemente, assim como é dito aqui para nós, que ele é um homem experiente, certo? Já está há muitos anos no mar. Então, como que é que ele não conseguia durante todo esse tempo não apanhar nenhum peixe? Santiago, o velho no caso, dizia que era uma questão de sorte, ou até mesmo uma questão de fé. Veja bem, aqui nós vamos contar de certa maneira que a sorte e a fé elas estão entrelaçadas de alguma maneira para que se possa apanhar aquilo que se pretende, aquilo que se deseja. Pois bem, porém, Santiago já estava cansado daquilo, de não conseguir peixes durante esse tempo todo, apesar da sua experiência, o que é que a gente pode já perceber uma certa contradição, porque o que me fez pensar nessa parte é com relação se a experiência que nós temos e a prática, temos mais probabilidade que aquilo que nós queremos exercer ou fazer, ela ocorra. E não fiquemos contando com a sorte. Pelo menos é isso que nós vemos em muitas questões aí, que a gente vê durante o nosso percorrer da vida, que persistir, resistir, insistir é a resposta para aquilo que nós precisamos. Mas pelo que parece, não era apenas a técnica que seria necessária, mas simplesmente o contar com a sorte. Pelo menos era o que Santiago acreditava. Cansado já de tudo isso, seu fiel escudeiro, o amigo Manolim, o garoto, ele decide ir com o velho. Porém, os pais do garoto o impedem de ir juntamente com o velho, pelo fato de que as pessoas achavam que o velho já não servia o suficiente, ia atrapalhar, ou até não ia conseguir fazer com que aquele garoto se desenvolvesse. Apesar de a gente perceber aqui na obra que o menino sabe o que sabe por causa de Santiago. Por causa que o Santiago ensinou tudo para o garoto. Então a sorte que o menino tinha, pelo seu frescor, né, por ser jovem, toda a técnica que ele compunha tinha a ver com o próprio Santiago, que tinha ensinado esse garoto. Então ele tem muita sorte, tanto que ele vai fazer a pescaria com outra pessoa e eles conseguem vários peixes. Então significa o que? Será o que nessa questão? Eu fiquei pensando sobre isso. Veja, bem, proibido pelos pais de acompanhar o próprio Santiago nessa aventura ou desventura, Santiago fala pro garoto para que ele obedecesse os pais e ele seguisse sozinho. Arrumou tudo o que era preciso do barco, mas o garoto de qualquer forma gostaria muito de ajudá-lo, pelo menos nas ferramentas, e colocar tudo no barco que era preciso para ele, inclusive as próprias iscas. Decide então ir mais fundo, né, em alto mar, ao contrário daqueles que iam para locais diferentes da qual ele imaginava. Queria ir mais para longe, né, para pegar os peixes. Decidido a ir a locais onde outros pescadores não iam, não participavam, dali por diante Santiago encontra-se sozinho diante daquela imensidão de mar, com o objetivo apenas de pegar peixes, ou pelo menos de se manter ativo em sua busca, porque de certa maneira a gente percebe aqui nessa história um duplo com relação ao que Santiago sentia, ao próprio menino que ele ensinara, que demonstra de certa maneira aquele vigor e força que ele poderia ter tido quando era mais jovem, mas que de certa maneira agora ele já não conseguia mais exercer de tal
de tamanha força em relação àquilo que ele ia enfrentar. Nessa história a gente tem muita representatividade em relação ao homem e aos próprios animais. Ele se encontra com as aves, ele percebe as aves, faz com que essa experiência que ele tenha saiba onde há peixes, como que as aves se comportam quando há peixes no local. Então ele utiliza desses meios para que consiga favorecê-lo em meio à pescaria. Ele se vê nesses animais, ele percebe, ele respeita essa natureza. Isso é incrível porque, por mais que a gente saiba que um pescador vive da pesca e da matança em relação aos próprios animais, é necessário também que haja um tipo de respeito entre ambos. Utilizando-se dessa pesca, bem, coloca um peixinho dourado novamente, como isca, para apanhar outros peixes, um peixe maior na qual ele possa se sustentar. Daí por diante, ele acaba pegando um peixe enorme. E é aqui que essa história começa, com todas as aventuras ou desventuras, como eu tinha dito. E uma situação bem complexa, difícil, que precisa ser exercida com força, com técnica. Acaba pegando um peixe enorme chamado espardarte. Esse peixe, ele é tão pesado, mas tão pesado e grande, muito grande, que ele não consegue puxar para dentro do barco, porque de certa maneira, se ele conseguisse puxar, iam todos a pique, porque iam cair no mar. Ele passa em torno de 3 dias lutando com esse peixe para conseguir com que ele morda a isca e permaneça. Só que o peixe em si, ele está lutando pela vida. Da mesma forma como a gente pode perceber que o próprio Santiago, ele luta pela vida dele. Ele não quer largar a vida dele. Sendo velho e sua vida se esvaindo pela sua idade, ele ainda se agarra a ela com firmeza e com objetividade de sobrevivência daquela situação. Então há uma brigaiada ferrenha em relação a esses dois. Um que não quer morrer e o outro que quer sobreviver. Porém, a gente percebe aí que daí em diante ele vai ter que lutar não só pelo peixe que ele conseguiu apanhar, mas também que esse peixe não seja mordido ou comido por outros animais que surgem, no caso os tubarões, que estão querendo abocanhar o próprio peixe que foi apanhado por Santiago. Daí a gente já percebe outra luta que o próprio velho vai ter que ter com outros animais pela disputa da própria caça, né? Sendo assim, a gente já pode perceber também uma disputa que é para nossa sociedade, que é isso que acontecia ali naquele povoado. De certa maneira, o próprio Santiago tinha que disputar entre aquelas pessoas a própria caça, e na qual ele não estava tendo êxito naquilo. Bem, eu vou deixar agora por você mesmo em relação a saber o que de fato tem sobre essa história aqui magnífica, triste, sim, mas de grandiosidade, na qual é necessário que você também saiba o que vai acontecer com o próprio Santiago e o Manolin. Mas, assim, algumas impressões que eu tive sobre este livro foi algumas partes do relacionamento dele com o mar, esse duplo com esse garoto, a representatividade da juventude que ele não tinha mais, as perdas que ele teve durante a sua vida porque ele tinha uma esposa, e demonstra até aqui uma parte de um autorretrato da esposa dele, mas que isso já não tinha lá mais importância. Então a gente pode perceber a solidão do próprio Santiago aqui e como ele tinha que lidar com essa situação. O garoto era aquele que ele tinha a esperança de um futuro diferente, até porque
Ele tinha a esperança por meio deste garoto que sempre mostrava a ele que podia ainda continuar a lutar dia após dia pela sua caça, porque ele se via nesse garoto. Em outras partes a gente acha que o velho ele é muito arrogante, prepotente, mas também pudera, né? De tanto ficar sozinho acaba sendo um pouco rabugento. Apesar de demonstrar aquela dubiedade de querer estar junto, de não querer ao mesmo tempo, e sentir falta do garoto durante o decorrer da sua pescaria, todas as vezes que ele estava pescando o peixe, que ele estava tentando puxá-lo para o barco, ele pensava no garoto, falava consigo mesmo, em voz alta. Muitas das coisas a gente pode aprender aqui por meio desse livro. São ditas tantas coisas entre linhas, e uma das coisas que mais me chamou a atenção também tem a ver com aquilo que a gente tem que se utilizar daquilo que a gente tem, com o recurso que nós temos. E isso ficou muito nítido na página 109, quando ele diz assim: sim, você devia ter trazido muitas coisas, pensou, mas não as trouxe. Agora não é o momento de pensar naquilo que você não tem. Pense antes no que pode fazer com aquilo que tem. Olha, eu vou deixar aqui para vocês este livro. Espero que você leia, goste muito, porque é de tamanha preciosidade. Tenho que agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Até mais!